Bom, Rafael, é um prazer ter você aqui no Opinião do Carvalho. Prazer é meu, Rodrigo. Hoje em dia, a geração sua, Fábio Azevedo, eu acho que indiscutivelmente tem um nível melhor intelectual, um vocabulário mais extenso, enfim, as pessoas que escutam rádio há algum tempo percebem uma diferença considerável. Você acha que isso é relevante, tratando-se do assunto futebol? É melhor para o ouvinte, uma diferença na qualificação do repórter. É um prazer ter você aqui. Prazer, meu Rodrigo. Olha, eu acho que mais do que nunca, não só no futebol, mas em qualquer esfera do jornalismo, a pluralidade, né, a multifuncionalidade, ela acaba sendo uma característica determinante para o êxito de um profissional. E o repórter, como você destacou, ligado à área esportiva, mas preocupado sim em ter um conhecimento geral, em trabalhar também com outras valências, em conhecer um pouco de economia, de política, de mundo, até de cultura geral, música, enfim, artes, ele acaba trazendo para o futebol componentes que vão agregar ao seu próprio trabalho. Né? Eu costumo dizer que antes de ser jornalista esportivo, eu sou jornalista. Então eu preciso conhecer realmente um pouco de tudo e escolher o esporte como especificação por uma questão de paixão, por uma questão de vocação. Eu creio honestamente que o ouvinte talvez não consiga estabelecer um comparativo, como você estabeleceu no início, na parte intelectual em relação aos repórteres mais antigos, porque ele sempre liga o rádio para ouvir futebol disposto a ter informações sobre o clube pelo qual ele torce. Isso não mudou, isso permanece ser eterno no futebol. Agora, eu acredito sim que o meio, de um modo geral, a visão que se tem sobre o repórter do rádio esportivo, ela mudou muito sim para essa geração mais qualificada, essa geração toda formada em campus universitário, essa geração que tem uma preocupação com trazer algo diferente, não fazer a mesmice. Eu acho que isso mudou a imagem do rádio perante os profissionais de jornal, de TV, de outras mídias, nas quais a consagração do valor intelectual é mais antiga, é mais tradicional. Esse nível melhor que você está ressaltando e confirmando que realmente ele existe hoje, ele é muito importante nessa passagem para o FM, em que há um outro público que necessariamente tende a ser objetivado pelas emissoras? Olha, eu acredito que o FM, ele na verdade, o grande must do rádio esportivo passar para o FM está lotado na questão da qualidade do som. Eu acho assim que, independentemente do público, da fatia do mercado, por mais que a gente saiba que o público jovem tem uma tendência maior para o FM, isso talvez rejuvenesça, entre aspas, a audiência do rádio esportivo, eu creio que essa passagem para o FM, ela está mais associada realmente à qualidade do som, não a essa formação. Mas eu entendo, por exemplo, até fazendo um aditivo à questão anterior, que não se deve ignorar o componente do entretenimento. Então, por exemplo, é claro que, ao mesmo tempo que numa transmissão você pode ter profissionais que cubram os segmentos envolvidos, os setores envolvidos, nos clubes, ou quando é seleção brasileira, ou até mesmo quando for uma outra modalidade esportiva. Você pode ter esse componente de conteúdo, mas não perder o componente que atrai o torcedor, o populesco, o jocoso, o engraçado. Eu acho que esse misto bem composto, né, é que dá um aperitivo legal, é que torna a transmissão ao mesmo tempo leve com conteúdo. Então o ouvinte ele se torna saciado dos dois lados. Se você pega um ouvinte mais preocupado com a questão do conteúdo, ele vai ser saciado. Se você pega um ouvinte muito mais preocupado com o lado pitoresco, da animação, do entretenimento, vai ser saciado também. Futebol, ele não deixou de ser um entretenimento, né? Ele para o ouvinte ele é uma paixão. Então você não pode esquecer isso. Mas eu vejo que no FM, mais do que a questão da linguagem e da qualificação da equipe que trabalha, o som, a qualidade do som é que está fazendo a diferença com essa passagem. Vou fazer uma pergunta agora sobre a prática mesmo, sobre o trabalho do repórter. Em função do nível, mais uma vez tocando nesse assunto do nível intelectual, agora do jogador. Notoriamente sabe-se que o nível deles, em função de camadas mais pobres da sociedade, é menor. Há exceções, evidentemente, como sempre vão haver. E fala-se muito, em função disso, das respostas que são sempre muito repetitivas, até certo ponto monótonas. Até que ponto você acha, fazendo uma avaliação da classe, que a culpa também é um pouco dos repórteres? Rodrigo, não tenho dúvida que é. E eu digo isso com a maior tranquilidade do mundo, porque quando eu falo da classe, me incluo nela. Como todos nós sabemos, o ser humano ele é passível de oscilações de motivação, de inspiração, dia após dia. E a cobertura diária de um clube, ela tende a ser muito cansativa para quem faz, para quem coordena e até para quem ouve em alguns momentos. Eu acredito sim que parte dessa linguagem pueril, né, dessa monotonia, dessa repetição de respostas, se deve ao fato dos repórteres fazerem quase sempre as mesmas perguntas. Hoje em dia, transformar a entrevista coletiva num grande evento. Então, por exemplo, o jeito vai ao clube fazer uma cobertura do Flamengo, supondo um dia.
e naquele dia é designado para dar entrevista apenas um jogador. Normalmente o que faz o repórter quando está lá reclama, porque só tem apenas uma entrevista, a mesma de todo mundo, geralmente o jogador que não dá respostas diferentes daquela mesmice, e ele volta para a redação sem ter um material diferenciado para apresentar. Parte disso aí, uma parte bastante significativa, talvez até superior a 50%, é de responsabilidade, de culpa, digamos assim, do próprio repórter. Por quê? Porque se ele for para o clube já, sabendo que ele tem em mãos, disposto a fazer uma matéria inteligente, com uma pauta pensada, discutida com o seu editor, ele pode desenvolver a matéria independentemente de quem for dar a entrevista coletiva. Se ele não consegue a declaração que ele quer, se ele não consegue uma entrevista que ajude a dar um molho, a tornar completo o tema para efeito de abordagem de matéria, por outro lado, ele não deixa de ter matéria por não ter essa entrevista, basta que ele queira fazer. Eu costumo dizer o seguinte, se eu fosse hoje coordenador de uma equipe de reportagem, em qualquer emissora de rádio, e o repórter voltasse um treino e dissesse: Rafael, olha só, eu fui lá, falaram Beltrano e Ciclano, as entrevistas não me interessaram, eu gravei, mas não quero usar. Eu sou capaz de aplaudir esse repórter, desde que ele seja capaz de, no ar, dar informações relevantes ao ouvinte. Ele pode não ter um entrevistado sequer, mas se ele tem informação, notícia, é isso que importa. E aí vai talvez um dos componentes que se englobem numa lista que choca o rádio antigo. Porque os conceitos do rádio antigo estabeleceram, consagraram que, mais do que o repórter, quem tem que falar é o entrevistado. O repórter antigo dizia: o ouvinte não quer me ouvir, quer ouvir o Zico. Não quer me ouvir, quer ouvir o Roberto, quer ouvir o Assis, quer ouvir o Garrincha. Isso é relativo. O ouvinte quer notícias, informações. Se a entrevista tiver respostas interessantes, que sejam capazes de casar com as informações, ótimo. Se não, suprima. Não coloque no ar. Sabe quanto custa 30 segundos? Quando custam 30 segundos numa emissora de rádio grande? Muito caro. Um tempo esse poderia ser usado para você vender mais um comercial, colocar um quadro patrocinado, entrar uma outra informação mais relevante. Então, assim, o que eu entendo é que, além de transformar a entrevista coletiva num evento, uma cobertura diária, os repórteres se rendem muito a ela, especialmente os de rádio, e acabam sendo também corresponsáveis por esse nível rasteiro de respostas que tem acontecido frequentemente, especialmente no Brasil. Vou abordar dois tópicos agora que talvez sirvam de desculpa ou algo do gênero para os repórteres. Para eles, atrapalha ser um setorista fixo do mesmo clube? Se houvesse uma rotatividade maior, isso seria benéfico? Rodrigo, olha só, eu entendo, isso é um conceito meu, eu tenho 11 anos trabalhando nisso e 15 no total de profissão, de execução de profissão, mas eu contabilizo só da Rádio Brasil para cá, são 11 anos, porque antes era época amadora. E eu falo para você o seguinte, com uma pureza da alma, eu entendo o seguinte, que essa justificativa, ela acaba não sendo, na minha avaliação, uma coisa muito consistente. Porque eu entendo que hoje, com essa universalização, né, essa globalização da informação, o clube fornece aos repórteres a mesma coisa oficialmente, a mesma entrevista coletiva, a informação é posta no site, o assessor reúne os repórteres, cobram dia a dia e passa as informações complementares no dia. Então, cada vez mais, a diferença é o repórter. A diferença hoje em dia, cada vez mais, é o repórter. Foi-se o tempo em que o bom repórter poderia ser considerado bom repórter, aquele que tinha muitas fontes e muito acesso nos 4 clubes do Rio de Janeiro. Hoje, se você tiver um repórter excepcional num determinado clube, ele deve continuar. Ser valorizado, ser motivado financeiramente, com algum outro tipo de ascensão, com alguma outra cobertura mais gostosa de se fazer, uma competição internacional, uma Copa América, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, enfim. Ele deve ser reconhecido por esse valor, mas não deve ser retirado do clube. Eu entendo isso, ao menos que ele não queira mais continuar. Eu entendo que hoje, no rádio principalmente, o rodízio não deveria mais existir. Por quê? Porque o rodízio pode ser muito bom para o profissional. Ele se torna completo, ele conhece pessoas de todos os clubes, ele amplia o leque de fontes, ele evolui. Mas para a empresa talvez não. Porque exatamente no momento em que o repórter está, como se diz na gíria, voando naquele clube, ele é transportado para outro. Quando chega outubro, novembro, já tem um domínio total do terreno, ele em dezembro está entregando para outro e vai ter que recuperar tudo isso no clube seguinte. A médio e longo prazo, você vai conseguir ter repórteres bons de todos os clubes. Porque se os mesmos ficarem na empresa e todo mundo rodar, em 4 anos todo mundo fez todos os clubes. Só que a médio e curto prazo, a curto e médio prazo não. E você vai ter o risco muito grande de perder as principais notícias. Então eu creio que hoje
A diferença tem que ser o repórter. Aquele repórter capaz de ir no clube, receber o que o clube está dando e não usar nada, porque ele tem algo mais interessante, algo mais relevante, algo diferente da mesmice. Então eu entendo que assim, a menos que ele não queira, se o repórter quiser, ele tem que ser massificado naquele espaço, até que quanto mais dentro ele ficar, mais fontes ele vai ter e melhor vai ser o resultado final para a própria empresa. Em relação a essa dificuldade do trabalho de hoje em dia, consequentemente a dificuldade de ter um furo, por exemplo, você acabou de dizer que essa permanência no mesmo clube poderia facilitar em relação a isso. Eu lembro agora quando o Zico foi para o Flamengo, quando ele saiu do Flamengo, ele comunicou isso através do Twitter dele. Como é que você vê essa modernidade da própria pessoa que seria a notícia, seria o alvo da notícia, ela dá a notícia, não passa mais pelo repórter? Ela é perigosa e ao mesmo tempo sedutora, né? Porque como todas as ferramentas de internet, de relacionamento modernas, o Twitter tem essa capacidade de transmitir em tempo real uma informação que talvez demorasse um pouco mais de tempo para ser descoberta por quem de direito. Eu acho que o lado sedutor da coisa é essa questão de você obrigar, né, o repórter a ficar antenado no Twitter do jogador, no Twitter do dirigente, no Twitter do técnico, para poder receber essa informação e passar em tempo real para o seu público. Isso é mais um trabalho para o repórter, mas é mais uma motivação, é mais uma retroalimentação desse processo de conquista, de objetivo, de querer a coisa. E o lado perigoso é que não existe, por parte de nenhum órgão competente nesse país, uma cobrança de veracidade. Então, por exemplo, como o Zico falou a verdade, poderia ter mentido, ou não. O que impediria o Zico, por exemplo, de escrever alguma coisa para pressionar a Patrícia Amorim na época a tomar uma decisão e a coisa se reverter em favor do que ele queria? Ele pode usar a ferramenta com benefício próprio, mas pode não usar. Vai sempre depender da boa-fé de cada um. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que essa ferramenta ela é sedutora, ela é perigosa. E o repórter hábil, inteligente, sereno, sensato, rodado, vai ter que adquirir mais uma característica, mais uma nuance de saber dirimir o que é verdadeiro e o que é factoide. E aí, de repente, isso pode ajudar a médio prazo a que ele consiga desenvolver esse trabalho ainda melhor no clube. Mas se ele não tiver essa habilidade, ele pode perder a própria credibilidade que ele outrora construiu. Rafael, como é que é a relação hoje em dia da imprensa, principalmente de rádio, a que você faz parte, e os poderes esportivos do Rio de Janeiro? Federação, clubes, como é que é essa relação? Essa relação é 100% pura, enfim, seria uma utopia, evidentemente. Não tem como, isso é impossível, porque na verdade eu entendo que a relação entre os profissionais de imprensa e os profissionais de futebol é uma relação permanentemente efetiva, porque ela envolve três conceitos. Primeiro, o interesse mútuo, pode ser que ele ache que haja uma convergência. Segundo, conflito de interesses, um quer uma coisa, o outro quer outra. Um quer dar a entrevista, o outro não quer fazer, ou um quer ter a entrevista, o outro não quer dar a entrevista. Você tem um choque. E um terceiro componente, que é uma espécie de guerra fria, né? Uma espécie de respeitabilidade mútua pela necessidade que um tem do outro. Os dirigentes, jogadores e técnicos sabem que não conseguem viver sem imprensa, e a imprensa esportiva não viveria sem esses elementos sobre os quais tem que falar, sobre os quais tem que falar. Mas assim, eu entendo que hoje é uma relação estável. Porque, coincidentemente ou não, nos 4 clubes do Rio de Janeiro, na federação, há pessoas que entendem um pouco a mecânica do trabalho da imprensa. Então é claro que o perfil da Patrícia Amorim é diferente do perfil do Roberto Orcades. O Dinamite é diferente do Maurício Assunção. São perfis diferentes, mas todos em algum momento sabem entender a necessidade de uma boa inter-relação com a imprensa. Já houve épocas que os dirigentes não entendiam isso, ou se entendiam, mas a questão de não pôr em prática. Inclusive na federação, houve uma época muito grande que a federação foi uma entidade fechada, a imprensa, por conta do próprio Eduardo Viana, que não gostava desse tipo de relação. Então, hoje as pessoas têm, claro que nos momentos são mais fáceis de serem encontradas, em outros não, né? Quando interessa atende o telefone, quando não interessa não atende, isso existe, mas eu percebo que há uma relação, na média, eu diria, satisfatória no momento.